Rui, nesta atmosfera magnífica do Museu da Farmácia, pergunto-lhe até onde é que vão os avanços da medicina regenerativa? Até onde a imaginação dos cientistas os conseguirem levar, portanto, há muita coisa a ser desenvolvida nos laboratórios e imaginemos que um dia a medicina vai ser completamente diferente e que muitas terapias vão ser baseadas no uso de materiais e células estaminais combinados. Mas neste momento, pele, osso, cartilagem têm uma abordagem completamente diferente por técnicas que agora desenvolvem. Hoje em dia, inclusive nos nossos laboratórios, já se consegue fazer um conjunto de metodologias de regeneração de osso, de pele, de cartilagem, de tecidos neuronais, começa a haver abordagens para o menisco. Em outros laboratórios há pessoas a trabalhar em coração, em fígado, em córnea, portanto há um grande conjunto de abordagens regenerativas, grande parte delas utilizando células do próprio paciente combinadas com materiais biodegradáveis que, quando implantados no corpo do próprio paciente, vão desaparecer, porque se vão degradar, como as pessoas conhecem das suturas, que nós não temos que retirar nos hospitais, enquanto que as células do próprio paciente, cultivadas de uma determinada maneira, são as tais células estaminais, que ainda não são células de nada, se vão diferenciar nas células do tecido que nós pretendemos regenerar e, portanto, vão formar esse tecido no interior do corpo. Um exemplo, alguém que, por exemplo, tenha sofrido queimaduras graves, através da medicina regenerativa, poderá ter uma maior qualidade de vida e ter um processo de recuperação diferente daquele que tem tido até agora, por exemplo? É um dos objetivos da medicina regenerativa e há não só grupos de investigação de grande impacto, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer mesmo empresas já a trabalhar nesse domínio, de criar pele artificial em laboratório, feito, em muitos casos, a partir ou de células estaminais embrionárias, há algumas abordagens nesse sentido, ou em muitos casos de células obtidas a partir da pele do próprio paciente, ou em muitos casos de gordura ou de medula óssea, por exemplo, e diferenciá-las em células de pele, criando uma pele com características muito semelhantes à pele humana e, portanto, podendo substituir muitas das situações que hoje são materiais sintéticos que se tenta usar na recuperação de queimados, ou muitas vezes é obrigatório ir buscar pele da própria pessoa ou um outro local onde não temos problema, criando ali uma outra situação. Portanto, a medicina regenerativa tenta evitar estas situações em que temos que ir buscar. Por exemplo, eu tenho um defeito ósseo e vou buscar uma parte do osso ao osso ilíaco e crio ali um problema num outro local, onde preciso menos do osso do que na situação crítica que tenho, mas tenho muitas vezes, para resolver uma situação, crio uma outra situação nas terapias atuais que são utilizadas nos nossos hospitais. Nas terapias atuais, lesões na espinal medula são habitualmente consideradas gravíssimas e normalmente sempre muito condicionadoras da qualidade de vida de quem quer que seja. Também nesta área, a mobilidade de doentes com problemas na espinal medula poderão ter uma alteração significativa da qualidade de vida? Há também um conjunto de grupos nos mais diversos locais, particularmente diversos grupos de topo nos Estados Unidos, no Japão e em alguns países europeus. Nós temos também um projeto muito interessante nesta área dos tecidos neuronais. Já existem alguns exemplos muito interessantes em ratinhos, em criando uma lesão que eventualmente seria não recuperável. Um rato que não tem qualquer mobilidade, passado algum tempo com este tipo de abordagens, consegue voltar a mostrar grande recuperação e mobilidade. Existem vídeos e resultados publicados nas melhores revistas que mostram que isto é possível. A questão muitas vezes é conseguir fazer isto sem gerar que depois na fase de cicatrização começa a haver de novo a criação de tecido fibroso que acaba por criar a mesma situação e, portanto, é muito mais fácil fazer num animal de pequeno porte do que é fazer num humano. Rui, falou-nos em diferentes projetos que vão acontecendo um pouco por todo o mundo, mas como cientista sabe que por vezes há uma enormíssima diferença entre a edificação de um projeto e a sua aplicação plena e prática no tecido social, na sociedade em geral. Vamos ter que aguardar muito tempo para que isto seja uma verdadeira realidade nos hospitais, um pouco por toda a parte? Vamos ver, todas estas questões da medicina regenerativa e quando estamos a tentar resolver situações que têm uma grande incidência e, portanto, em N casos não estamos à procura de uma terapia que vai ser usada num hospital, num único hospital, num simples país ou num único país em todos os hospitais, estamos à procura de terapias globais, não é? E, portanto, há o passar do que se faz no laboratório para as empresas, é o primeiro passo. Nós, por exemplo, o último piso do nosso edifício é uma empresa que se chama STEM Matters e que é uma empresa que não é uma empresa do Grupo 3Bs ou da Universidade do Minho, é uma empresa com um conjunto de participantes e de investidores privados que vão desde capitais de risco a bancos, a médicos. Tudo isto envolve coisas muito mais complicadas do que em muitas outras áreas económicas, porque existem questões legislativas,
são extremamente importantes. Já determinadas situações podem ser permitidas num país que às vezes não são permitidas noutro. E quanto a esse campo, o enquadramento legal, afinal, numa Europa unida, tanto quanto a podemos ter, existem constrangimentos, dificuldades? É um dos graves problemas que temos nesta área, porque enquanto muitas das células que nós usamos no nosso laboratório, que são o que chamamos células estaminais adultas, e portanto se estiver a usar células estaminais de gordura, ou de medula óssea, ou mesmo de fluido amniótico, ou membrana amniótica, ou sangue do cordão umbilical, aí não há bloqueio nenhum, tudo é permitido, não há discussão ética. Quando passamos para as células embrionárias, que são obtidas a partir de embriões sedentários, ou a partir da criação de embriões propositadamente para a investigação científica. Ainda a semana passada vimos a Igreja Católica exatamente, o Vaticano tomou posição sobre a matéria. Sobre isto, e eu sobre isto costumo sempre dizer que a mim ninguém me ouve falar de religião, portanto gostava que a religião não falasse de ciência, mas acontece sistematicamente. E aí sim há uma brutal diferença entre os mais diversos países, em que existem países com legislações extremamente avançadas, como a Inglaterra, os países escandinavos, a própria Espanha. E o caso de Portugal? No caso de Portugal, só para lhe dar, antes de responder à questão de Portugal, depois existem as legislações muito bloqueadoras, que é a Alemanha, a Áustria, a Itália, a Polónia, que são basicamente determinantemente contra a utilização mesmo de embriões sedentários de clínicas de fertilização, que geralmente, se não forem utilizados em investigação, como acontece em Portugal, ao fim de 5 anos são destruídos. Portanto, a alternativa é destruí-los ao fim de 5 anos ou doá-los para a investigação científica. Geralmente não é não destruir embriões, porque eles são destruídos, se estivermos a falar de embriões sedentários, não daqueles que são feitos propositadamente para a investigação, eles tipicamente, na maior parte dos países, são destruídos de qualquer das maneiras. Em Portugal, temos uma lei da procriação medicamente assistida, temos um conjunto de entidades que mexem na regulação disto que eu estava a falar, do passarmos a investigação para o criar valor e para o tecido económico, que tem a ver com uma entidade que regula os tecidos, tem a ver com o Infarmed, tem a ver com um conjunto de situações e, portanto, com o último governo, e eu estive envolvido nesse processo de tentarmos criar uma legislação para que regulasse toda a atividade de investigação e toda a atividade económica na área das células estaminais. Essa legislação ficou pronta exatamente na semana, aliás, em que o governo caiu. Estava apenas à espera de um parecer da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e entretanto, estamos todos à espera de saber e não temos nenhum contacto da parte do governo. Eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapias Celulares, portanto sou também a interface científica, não só para o meu grupo de investigação, mas para todos os cientistas que trabalham nesta área e neste momento estamos muito ansiosos porque, vamos lá ver, pior do que às vezes ter uma má legislação é não ter nenhuma e nós de facto precisamos de um conjunto de coisas que não estão reguladas na procriação medicamente assistida. Temos aqui uma oportunidade de ouro porque eu realmente acho que nesta parte das terapias regenerativas aplicadas a tecidos, Portugal pode estar na linha da frente, mas para estar na linha da frente precisa de um governo e de uma legislação que proteja os grupos, as atividades económicas e não um vazio legal que nos pode neste momento ainda não existe. Mas enquanto o governo em Portugal define ou não uma política proativa, os portugueses, esses sim, assumem a liderança do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia nesta área. Certo. Portanto, nós o que mostra a vanguarda que neste momento o país tem nesta área de estudos. Pelo menos reconhecem-nos como tal, portanto esse é um Instituto Europeu baseado na Universidade do Minho e está sediado no AFPAR, sob minha liderança, com 22 instituições de 13 países distintos que nos escolheram para liderar esse processo, mas é só um indicador da nossa liderança, porque, por exemplo, somos também editores de uma das principais revistas científicas nesta área, eu próprio sou presidente do capítulo europeu da maior sociedade mundial de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. Os prémios internacionais, tudo isso mostram que Portugal está de facto na liderança, ou pode não ser o primeiro, se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro, mas está claramente na vanguarda, mesmo a nível mundial, não só europeu, desta área. E obviamente que para continuarmos nesta linha precisamos de alguma proteção, de legislação e precisamos principalmente que haja algum investimento estratégico também direcionado para estas áreas que permitam desenvolvê-las e potenciar tudo que foi ao longo de tantos anos o investimento em ciência que foi feito neste país e que não podemos hipotecar o nosso futuro cortando a ciência, por exemplo, ou o ensino superior da mesma maneira que estamos a cortar outras áreas, porque certamente isso nos vai prejudicar, se calhar não a nós os dois, mas aos nossos filhos, e é preciso que as pessoas percebam isso. E assim ficam aqui exemplos num país que em crise mostra o melhor que em ciência e tecnologia também se pode fazer. E o Falar Global, este também está na vanguarda daquilo que é importante. Rui, muito obrigado por ter participado no Falar Global. É um prazer. Muito obrigado.